Olá, Nutri! Vamos então ao nosso treinamento sobre orientações de registro na agenda e porções servidas. Esse aqui é um treinamento, uma capacitação que a gente pode estar desenvolvendo junto à nossa equipe, junto aos professores e auxiliares, né? Quando elas servem os alimentos para as crianças. Ou mesmo assim, também pode ser realizado com a cozinheira, quando é ela que serve a porção no prato. Porém, as professoras geralmente são as que fazem o registro na agenda da criança. Então, para a gente começar falando nesse treinamento aqui, a primeira coisa que vocês precisam se apropriar é de como está sendo feito o registro na agenda, de como que é a agenda da escola. Quais são os tópicos que eles colocam, né, como referência para as famílias. Então, aqui, claro, eu vou dar uma base e vocês vão ter que transformar isso aí para a realidade de cada uma. Então, aqui eu coloquei, né, a introdução e é um material que fala também sobre a orientação para as famílias. A gente pode também estar orientando o que, que é uma média, né, de valor energético total para a criança, quando se trata da alimentação em casa também. Tá? Então, ele é mais completo do que propriamente só para a escola. Então, a gente vai ter todas as referências aqui, né? E começamos, então, sobre a importância da agenda. Tá? Então, uma das coisas que eu costumo sempre colocar para os professores é a fidelidade com a agenda. O preenchimento da agenda com relação à alimentação, ele precisa ser fiel. Se a criança não está comendo, precisa estar registrado que não está comendo. Se ela está repetindo uma, duas vezes, quantas vezes vocês decidirem, né, que vai ser o suficiente, precisa também estar registrado dessa mesma forma. Por quê? Já aconteceu casos em que a criança não vinha comendo, a professora registrava na agenda que comia tudo, e chegou um determinado ponto, essa mesma professora veio me colocar que estava preocupada porque ela não estava comendo, e aí eu fui dizer, pelo menos está registrando na agenda? Ah, a gente não pode, e a gente não botou e tal. Bom, como é que eu vou conversar com uma mãe para dizer que a criança não está comendo há muitos dias, se na agenda está registrado que está comendo? Então, isso é bem complicado. Então, o primeiro trabalho com as professoras é essa sensibilização para que o registro tenha que ser fiel ao que realmente acontece com a criança. Tá? Ele é, como eu coloquei ali, a agenda é um documento oficial, né? É por ali que a gente vai realmente ter provas de que nós estamos relatando alguma situação e muitas vezes as famílias não estão procurando, se importando com aquilo dali, mas no momento em que eu vou chamar a família para conversar, vai estar ali, eu disse, olha, já há tanto tempo a gente vem descrevendo aqui a situação e a gente então hoje quer conversar sobre isso e ver como é que é em casa e aí fazer as ações aí de orientação, tá? Então, esse plano alimentar aqui, ele é baseado numa dieta de 1.300 calorias, tá? Com a referência do Philip et al. De 2008, que está lá na Sociedade Brasileira de Pediatria, no manual de nutrologia, certo? Então, eu peguei como referência a pirâmide alimentar infantil. E aqui, então, a gente pode estar usando, né, essa parte aqui das orientações em que são em casa, para também estar informando as famílias aí. Uh, e aí, então, a gente chega no que possivelmente vai ser uma refeição na escola, né? A colação, coloquei ali aonde vai ser, e estas daqui são as referências que a gente encontra na pirâmide alimentar infantil, nesse documento que eu citei para vocês, tá? Posso até colocar vou colocar, na verdade, dentro da plataforma ali, esse manual para que vocês possam ter mais recursos aí, né, para se embasar. Então, isso aqui são os percentuais, desculpa, são os per capitas referidos ali. E para eu fazer um cálculo, eu preciso ter uma média, então foi em cima disso que eu trabalhei, para considerar o quanto a criança come na escola. Claro que isso são valores de referência, e a gente precisa estar explicando para os professores que nós temos embasamento para essas referências. E aí, daqui a pouco, alguma vai dizer: ah, mas a gente não dá meia maçã por criança, ela não come tudo isso. Ok, só que aqui a gente está trabalhando com a média, certo? E aí, então, eu coloquei aqui um exemplo da agenda, tá? Um exemplo de registro da agenda que tem lá escrito: não aceitou, comeu metade ou comeu bem.
tá? Esse é um modelinho, tem vários modelos, por isso que vocês precisam se apropriar de como funciona em cada escola, é um trabalho quase que personalizado. Bom, eu defini aqui que quando a professora assinar não aceitou, é porque ela não comeu nem experimentou nada, não mexeu no prato. Quando comeu metade, é porque comeu apenas a metade daquela porção servida. Se comeu bem, comeu toda ou quase toda a porção servida, certo? Mesmo eu colocando aqui que essa fruta da colação, ela é à vontade. Então, a gente também não tem muita referência correta para esse tipo de refeição. Mas a gente vai orientar as professoras para que elas possam preencher de forma correta. Depois a gente vai para o almoço. Aí sim, a gente tem as referências aqui, certo? Também embasada na pirâmide dos alimentos, as porções lá, né, sugeridas para a gente fechar esse valor energético. E aí, então, essa primeira porção servida aqui, vão ter essas referências. Isso aqui a gente pode transformar em uma instrução de trabalho para quem serve esses alimentos, e também nessa mesma formação pode ser utilizada. A repetição, eu considero sempre 2 vezes esta repetição aqui, a metade da primeira porção. Então, vai repetir uma primeira vez a metade da porção e vai repetir uma segunda vez a metade da porção. E aí vamos para a agenda. Então, da mesma forma, não aceitou é porque não comeu nem experimentou nada. Metade, comeu apenas a metade da porção servida, ou seja, a porção inicial servida é igual para todo mundo. Claro que a gente vai também trabalhar nesse momento com os professores, que isso aqui são referências gerais. E que, se eu conheço uma criança que come menos do que isso, é óbvio que eu não preciso servir isso aqui tudo, porque aquela criança específica come menos e ela vai todos os dias deixar no prato. E aí a gente também sensibiliza com relação ao desperdício, né? Então eu tenho que conhecer também as crianças que eu trabalho. E isso é muito tranquilo para os professores, tá? Da mesma forma, uma criança que repete todas as vezes. Então eu vou servir a primeira porção normal e vou ter as referências da repetição. Porque depois, aqui na agenda, quando eu coloco comeu bem, comeu toda ou quase toda a porção, a professora geralmente também registra. Repetiu uma vez, repetiu 2 vezes. E esse mesmo material aqui, ele pode ser passado para os pais, no caso, e para que eles saibam qual é a porção servida. Geralmente eles não vêm na agenda só estes itens aqui, e eles não sabem, tá, mas qual é a referência? Qual é a porção que é servida? Né? Eu não sei o que é colocado no prato do meu filho. Então, esse material, ele também pode servir aí como um registro. Eu vou, inclusive, liberar para vocês o mesmo material com uma capa diferente, que é a capa voltada para a entrega aos pais e às famílias, porém o mesmo material que vocês podem também estar entregando aí como um plus, tá, para a família. Treinou o professor e já informa o professor, olha, nós, assim como a gente está alinhando aqui na escola as referências, nós também vamos entregar para as famílias saberem qual é a porção, né, que está sendo servida. Bom, depois vem normalmente aquele horário da mamadeira na escola, que varia o volume de cada criança, né? E geralmente tem na agenda, não nesse formato aqui, mas às vezes tem ali para preencher o volume que a criança tomou, tá? Então também cada agenda aí vai ser registrada de uma forma. E o lanche da tarde, tá? Lanche da tarde, então, também pegando como referência as porções indicadas na pirâmide alimentar infantil. Vou colocar aqui como referência, né, para o meu valor energético total, e aí o preenchimento na agenda da mesma forma, tá? E importante também aqui, quando a escola oferece suco de fruta natural à tarde, qual o volume que essa criança vai tomar, né? Então, o quanto que a gente vai considerar aí que seja o suficiente para esse lanche da tarde. E aqui, então, na janta, que eu costumo chamar de pré-janta, né, para dar referência para as famílias de que a criança precisa ainda comer em casa também.
Coloquei aqui, ou vai ser igual, né? O cardápio da escola normalmente ele é a pré-janta igual ao almoço, ou às vezes é um prato único. E aí vai ter aqui as referências, então, como carreteiro, risoto, massa com carne, com frango, né? Que são os pratinhos únicos, ou às vezes é polenta, polenta com carne, certo? Então, vai ter as referências de porção e a mesma coisa para as repetições aqui, tá? E aí o registro na agenda, então, que a gente vai orientar. E depois, para as famílias, né, é importante saber aí que a gente também tem as referências da jantinha em casa, o quanto que a criança pode comer ainda em casa, e ainda aqui uma opção, né, se a família tem o hábito de fazer café e não janta, né, então, com comida no caso, a gente também pode dar aí algumas referências para as crianças, considerando que cada criança é um indivíduo único e que umas podem comer um pouco mais do que isso, outras um pouco menos do que isso, mas que isso aqui é para fechar esse valor energético de 1.300 calorias, sugerido para crianças acima de 2 anos, tá? E ainda o mamazinho antes de dormir, né, que complementa então esse valor energético. Certo? Estão aqui então as referências para a elaboração desse material. Espero que tenha gostado e que ajude bastante aí no teu treinamento. E até a próxima, então.